pensou se discos voadores fossem reais? E se Hitler tivesse uma nave e planejasse atacar Nova York? E se os norte-americanos desenvolvessem um disco voador impossível de se detectar e a CIA utilizasse alienígenas invasores como disfarce para projetos militares ultra-secretos? Hoje vamos revelar que isto é tudo verdade. Os verdadeiros discos voadores. Por 50 anos, o mundo foi louco pelos discos voadores. A loucura foi tanta que agora há mais ingleses acreditando em alienígenas do que em Deus. Este filme é confidencial. A verdade é um pouco mais confusa. Discos voadores existem, mas eles não vêm direto do espaço cósmico. Surgem da Terra e dos lugares mais obscuros das pesquisas militares. Tudo começou no ano de 1932 em Bucareste, quando este homem, um engenheiro de voo chamado Henry Coanda, fez uma extraordinária descoberta utilizando um objeto voador em forma de disco. Uma das primeiras pessoas a ver a experiência de Coanda foi Radu Manikatid, então um estudante da aeronáutica de 20 anos. O disco subiu até o teto e ficou lá. Achei aquilo magnífico. Isso nunca teria passado pela minha cabeça. Estamos acostumados com ideias mais comuns quando o assunto é voar. O jovem Radu tinha testemunhado o primeiro disco voador do mundo. E ele funcionava assim. Se lançarmos ar num objeto em forma de disco, seu curso seguirá as curvas da superfície deste objeto. O ar é literalmente sugado pela parte superior e circula por toda a parte inferior. Coanda achou que poderia diminuir a pressão da parte superior e aumentar a da inferior, provocando a levitação da aeronave. Isso ficou conhecido como efeito de Coanda. É o princípio da teoria de voo deste objeto. Era uma ideia muito simples, mas alguém precisava ter pensado nela antes. Então aconteceu algo que mudaria totalmente o curso de desenvolvimento do disco. Em 1939, a guerra explodiu e por um longo período o mundo investiu em pesquisas de novas armas e maneiras de disseminá-las. Mas a simples ideia de Coanda estava prestes a ter sua vez. O chefe nazista de tecnologia, Werner von Braun, comandou o desenvolvimento de novas armas de seu quartel ultra-secreto em Peenemünde, na Alemanha. Ali, ele desenvolveu armas de ponta aterrorizantes, como o foguete V2. Esse foi o principal local de desenvolvimento dos projetos. E ele funcionou por um longo período. Mas o que poucas pessoas sabiam era que a 420 quilômetros dali, em Praga, os nazistas tinham uma base de pesquisa ainda mais secreta e estavam trabalhando numa nova e fantástica aeronave. Existiam uns 15 protótipos. Eles construíam, testavam, descartavam e passavam para o seguinte. E quem era o parceiro para estes novos e assustadores projetos? Skoda. Os nazistas estavam utilizando o engenheiro Skoda para fabricar todos esses tipos de aeronaves. Sim, eu vi. Para mim era algo excepcional. Uma esfera com o painel da cabine central em plexiglass e com jatos em volta que criavam alavancas de impulso. Luigi Romersa acompanhou a criação do primeiro disco voador do mundo. E era um Skoda. Aqui dá para ver o piloto desenhado na cabine. Ele pilotaria os discos em pé. De acordo com Romersa, um Hitler cada vez mais desesperado e iludido planejava utilizar suas novas armas secretas num ataque devastador sobre Nova York. Certa vez, Hitler disse: Deus me perdoe pelos últimos 5 minutos da guerra. Ele queria utilizar as armas que havia desenvolvido. Isso nunca aconteceu, é claro. Os russos estavam avançando sobre Praga e enquanto a retaguarda alemã lutava desesperadamente nas ruas, os cientistas do plano secreto Skoda tentavam destruir as evidências de suas pesquisas.
A pressão do inimigo estava insuportável. O campo de aviação foi detonado com dinamite e o disco explodiu com o resto do equipamento. Eles tiraram os discos de seus suportes e colocaram na pista. Aí detonaram com cargas explosivas, fazendo com que queimassem ali na pista na frente de todos. Os nazistas destruíram os discos, mas os cientistas que os construíram sobreviveram e passaram a ser disputados pelos vitoriosos aliados. Quem venceria a corrida pelos segredos dos inventores do disco voador? Em 1947, o piloto Kenneth Arnold estava sobrevoando as montanhas no estado de Washington quando viu 9 objetos cruzando o céu a velocidades incríveis. Ele achou que esses objetos faziam um movimento parecido aos discos que pulam na água. É uma analogia incomum, mas foi assim que o termo disco voador passou a existir. A visão de Arnold foi considerada um marco do nascimento da era do disco voador. Isso provocou não só furor na opinião pública, mas um frenesi estimulado pela paranoia. A inteligência norte-americana chegou a pensar em espionagem dos soviéticos. Porque nessa época estava começando a Guerra Fria. As forças aliadas estavam para ser quebradas. Os aliados da Segunda Guerra Mundial tornam-se inimigos. Uma cortina de ferro se fechou em volta da Polônia, Hungria, Iugoslávia e Bulgária. Em público, leste e oeste montaram um enorme espetáculo com seus melhores equipamentos bélicos, mas também existia uma guerra secreta, uma competição cruel para dominar a ciência e os cientistas nazistas. Quem controlasse esta tecnologia após a Segunda Guerra estaria militarmente um passo à frente. Russos, franceses e britânicos, antes unidos, agora lutavam entre si para obter essa tecnologia. E foi por este motivo que o governo norte-americano ficou tão alarmado com os discos vistos pelo piloto Kenneth Arnold. De acordo com este documento secreto, a Rússia já tinha adquirido a tecnologia do disco voador alemão e os estava construindo. A Alemanha estava muito à frente dos Estados Unidos, e eles achavam que se os russos conseguissem cientistas ou instalações nazistas responsáveis por essa arma secreta, eles ficariam em vantagem também. Os norte-americanos estavam certos. Os russos estavam construindo discos e com a ajuda de alguém muito útil para a Alemanha. O engenheiro especialista em discos voadores, Andreas Epp. Logo após a guerra, Andreas Epp decidiu que queria trabalhar na União Soviética. Então ele se mudou para Rostock e foi contatado por agentes soviéticos que pareciam saber quem ele era. É claro que Epp gostou muito de ter o seu valor reconhecido por aqueles que os menosprezaram. Pensei, tenho que continuar. Devo isso às pessoas que trabalharam nesse projeto. Então, eu comecei a construir um disco voador. Primeiro, Epp desenvolveu o mecanismo de direção do disco soviético. Essa era a especialidade de Epp nesse tipo de disco. Fazer a direção responder aos comandos, atrelando-os aos movimentos do disco. De acordo com Epp, o disco russo era extraordinariamente manobrável e também versátil, como deveria ser. Era um jato e eles queriam algo que pudesse ser utilizado em regiões polares, o que era bastante interessante. A razão era óbvia. O trajeto mais rápido para a América do Norte era através do Polo. Este fato não era ignorado pelos Estados Unidos, um país cada vez mais paranoico. Até mesmo Hollywood suspeitava que os russos estivessem projetando algum tipo de disco voador. O primeiro país que desvendar o segredo do disco voador irá controlar os céus de todo mundo, e não quero que seja a Rússia.
Muitos discos avistados estavam no noroeste dos Estados Unidos, próximos à fábrica da Boeing em Seattle, onde se construía os bombardeiros, e também da reserva nuclear Hanford, no estado de Washington, onde se produzia o plutônio para as bombas nucleares. Essas regiões eram muito importantes estrategicamente e as mais próximas da União Soviética. Era também por onde se esperava que chegassem os aviões soviéticos. Naquele momento, os discos surgiam em toda parte. Dificilmente uma cidade ou um cenário de filmagem estariam a salvo. O governo precisava acabar com a especulação e, para tal, seus especialistas em guerra psicológica apresentaram um plano perfeito em duas partes. Primeiro, uma personalidade militar mais experiente negaria firmemente que qualquer coisa estava acontecendo, mas por segurança se espalharia rumores de que os discos voadores surgiram do espaço cósmico. Entreguei a mensagem, e agora? O plano foi lançado numa coletiva realizada no Pentágono em julho de 1952, um momento decisivo na história do disco voador. Este é o Major-General John A. Sanford, diretor da inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos e quem conduziu a coletiva. O trabalho de Sanford era negar que havia qualquer coisa de importante naquelas visões. Não aconteceu nada com nenhum padrão de consistência que possa ser relacionado com qualquer ameaça aos Estados Unidos. Para discutir a teoria dos invasores alienígenas, foi convocado o major aposentado Donald Keyhoe, o importante escritor da época. Major Keyhoe, como autor do livro Os Discos Voadores São Reais, qual a sua opinião sobre essas novas visões de objetos não identificados? Com o devido respeito, acredito que será provado que são de origem interplanetária. Era um plano simples e muito engenhoso. Agora, todos que vissem um disco militar seriam encorajados a acreditar que se tratava de alienígenas, enquanto o resto das pessoas acharia muita graça. Ele ficou lá por muitos minutos, não posso negar o que vi. A imprensa adorou a história dos alienígenas e a abordou com entusiasmo. A mesma edição da revista Life, que lançou Marilyn Monroe como estrela, também fez a carreira de muitos monstros de Marte. Naquele artigo foram entrevistados alguns governantes anônimos e especialistas militares, e eles sustentaram a ideia de que discos voadores não poderiam ser fabricados pelo homem, nem seriam armas secretas ou fenômenos sobrenaturais. Então, a alternativa restante era que eles vinham de outro planeta, e aquela foi uma das primeiras vezes em que a teoria recebeu uma publicidade maior. Nunca antes um filme deflagrou tal estado de euforia, um espetáculo emocionante. Os textos de Donald Keyhoe inspiraram o mais clássico filme sobre o tema, Heart vs. Flying Saucers, que contava com o perito em efeitos especiais Ray Harryhausen. A ideia fundamental veio de um de seus livros sobre discos voadores. Eu sabia que o governo tinha realizado muitas experiências com objetos voadores circulares e as mantiveram em segredo. A ideia era que todos acreditassem que alienígenas vinham do espaço cósmico. De fato, o governo estava tão interessado no filme que o produtor Charles Schneer tinha por tarefa mantê-lo informado sobre o que acontecia ali. Sem dúvida, assim que o roteiro foi finalizado, tenho certeza de que Charles o entregou a pessoas importantes e a membros do programa espacial. Mas enquanto os cidadãos norte-americanos olhavam para o céu com graus diferentes de preocupação, os homens de preto enxergavam além. Estavam desesperados para construírem seus próprios discos e, como os russos, procuravam um cientista nazista experiente para ajudá-los. Em 1945, quando os nazistas se renderam, o exército norte-americano estava preocupado que os cientistas alemães caíssem nas mãos dos soviéticos. Os Estados Unidos também queriam explorar o conhecimento desses cientistas para auxiliar no desenvolvimento de programas relacionados a mísseis, armas eletrônicas, radares, aerodinâmica de supersônicos, motores a jato e outras tecnologias de que os alemães tinham conhecimento. Montaram um programa
chamado Overcast Paperclip para reunir esses cientistas e trazê-los para os Estados Unidos. Em alguns aspectos, os norte-americanos se saíram muito bem. Eles arrebanharam o chefe de tecnologia nazista Wernher von Braun e o tornaram um valioso membro da organização militar. Conseguiram também informações sobre a tecnologia do foguete V2. Mas enquanto manuseavam seus novos brinquedos com muito mais entusiasmo do que habilidade, sabiam que havia uma enorme lacuna no novo arsenal. Eles não tinham os discos voadores alemães. É provável que a Força Aérea estivesse preocupada com o avanço dos russos e precisávamos ter o nosso próprio disco como uma resposta aos discos soviéticos. Então, num dia de 1957, aconteceu um golpe de sorte. E este, mais uma vez, envolvia o alemão Andreas Hepp, que agora morava no leste da Alemanha. Por algum motivo, ele não estava mais contente com a sua vida no leste da Alemanha. Não sei o que foi. Pode ter sido o divórcio. Seja como for, ele foi parar no oeste. Ele atravessou a fronteira e disse: "Olá, aqui estou. Estava espionando para os soviéticos e quero dizer a vocês tudo o que sei." Os norte-americanos imediatamente o jogaram na prisão e começaram a interrogá-lo. E enquanto estava preso, Hepp começou a escrever e a desenhar de memória o que havia feito para os soviéticos, qual era o plano do disco soviético e para que ele seria usado. Com a ajuda de Andreas Hepp, o projeto do disco norte-americano pôde começar de verdade. No final da década de 50 e início de 60, quase todos os principais fabricantes de aeronaves, incluindo a Boeing, Convair e Lockheed, passaram a se dedicar ao conceito de veículos com formato de disco para utilização variada. Esta é a divisão da Lockheed na Califórnia, um braço antigo do clã dos Lockheed e local de origem dessa família com asas. Lockheed estava se dedicando a projetos de discos para a Força Aérea dos Estados Unidos. Eles tinham um sistema de mecanismo central direcionado para baixo para que a aeronave decolasse na vertical, realizasse a transição para voo horizontal e alcançasse velocidades altas, podendo voar a milhares de metros, o que era muito avançado para a época. Os engenheiros da Lockheed estavam desenvolvendo um disco que utilizava um propulsor central a jato e um rotor para criar o efeito Coanda, ou o efeito do disco voador. Uma vez no ar, seu jato era redirecionado para que viajasse horizontalmente em velocidades supersônicas. Mas ela não foi a única corporação a se dedicar a essa tecnologia. A Convair era uma das principais companhias aéreas nos anos 50 e 60. Como a Lockheed, a Convair tinha projetos secretos e contava com a ajuda de uma personalidade, o astro de Hollywood, James Stewart. Fiquei lá quase um dia inteiro. Acredite, aquilo era uma aeronave tanto. Nas décadas de 50 e 60, Bob Widmar era um experiente projetista da Convair e um elemento fundamental na equipe que construiu o B-58 Hustler. No início dos anos 60, esse era o avião mais rápido da Terra. Isso realmente me emocionou. Depois de todos os pássaros voadores, surgia o Mach 2. Ele era 2 vezes mais rápido que a velocidade do som. Mas Bob Widmer não projetou apenas aviões a jato. No fim dos anos 50, ele recebeu uma formidável missão: desenhar uma aeronave invisível, ou que pelo menos não fosse detectada por radares. Não poderíamos ser detectados num ângulo de 360 graus, pois, mesmo naquela época, os radares começavam a emitir sinais simultaneamente. O único jeito de resolver isso era fabricar algo que tivesse a mesma forma de um disco. Em outras palavras, Bob tinha que construir um disco voador, porque o exército havia percebido que uma aeronave com esse formato faria um voo extremamente discreto. Aviões convencionais são detectados, pois refletem os sinais emitidos pelos radares. Um disco, ou disco voador, por outro lado, devolve sinais imprecisos e confusos. O projeto da aeronave invisível ao radar causou um enorme alvoroço nos círculos militares. E um dia, algumas figuras sombrias visitaram Bob. A primeira vez que me procuraram,
Eu não sabia quem eles eram. E eles não me disseram, a CIA me mandou aqui, veja meu distintivo. Eu me tornei um membro do clube. Não sei se era realmente a CIA. Isso nos mostra a forma como eles eram sigilosos. De fato, a CIA estava sendo até mais misteriosa do que o normal, porque não combatia somente inimigos dos norte-americanos. Era uma guerra secreta contra a própria Força Aérea dos Estados Unidos, que não poderia ter conhecimento sobre os aviões invisíveis. Eles enganavam, mentiam, eram desonestos. Para encontrá-los, por exemplo, eu tinha que ir até edifícios de Washington que ainda estavam em construção. Reservas aéreas eram feitas com nomes falsos. Era difícil para mim e para minha esposa. Pediam-nos para fazer essas coisas, mas tudo era um amontoado de mentiras. Chegamos ao ponto de não poder dizer mais o que era real, porque tudo era falso. Bob relutou, mas concordou. Desenhar um objeto em forma de disco imperceptível ao radar. Eu nunca faria isso novamente. Sofrer essa pressão, viver nesse clima falso. Não podíamos falar com ninguém, exceto em alguns lugares escolhidos por eles. Tudo era tão confidencial que não poderia existir nenhuma menção ou referência ao plano que levava o nome de Black Project, Projeto Negro. Tudo era muito estranho e misterioso. As coisas eram obscuras ao extremo. Vivíamos na extrema obscuridade. O projeto de Bob nunca veio a público e a CIA eliminou todos os seus registros e desenhos. Bem, eu acho que a nossa história termina assim. Ou não. Enquanto a CIA mantinha Bob na escuridão, outra aeronave estava sendo trazida à luz. Em 1961, o mundo conheceu que seus construtores declararam ser o primeiro disco voador verdadeiro, inventado por este homem, John Frost. Bom, o exército dos Estados Unidos estava interessado num veículo que pudesse voar próximo ao chão, que não fosse impedido por barricadas, rios e que saltasse sobre cercas e árvores. Entretanto, havia problemas concretos com o Avrocar, como recorda Doug Garland, um dos engenheiros de túnel aerodinâmico. Testamos o Avrocar numa passagem subterrânea, mas era muito instável. Se jogarmos um prato ou uma calota no chão, a tendência é ela girar dessa maneira. O Avrocar tinha esta tendência. Quando o Avrocar foi apresentado ao público, todo o projeto já havia sido abandonado. Na verdade, o Avrocar não era um disco voador. Era a primeira aeronave flutuante do mundo. Era praticamente um subproduto acidental de um projeto secreto e muito mais ambicioso que tinha tudo a ver com discos voadores. Uma pergunta, acredita em discos voadores? Não da maneira que as pessoas acreditam, que eles vêm de Marte ou de lugares como esse. Isso não. John Frost não acreditava em discos voadores vindos de Marte, mas acreditava neles porque, secretamente, estava construindo um. Este filme é confidencial. Desenvolvimento de disco voador. Avro. Esse filme nunca havia sido visto pelo público. Foi feito estritamente para umas poucas pessoas do Exército. Ele registra o trabalho da equipe dos projetos especiais ultra-secretos Avro, liderado por John Frost. O conjunto do motor Viper foi construído pela Avro Aircraft Limited para desenvolver o sistema de força de uma aeronave de plataforma circular. Ele é constituído por uma estrutura com 6 divisões, excluindo a asa externa, a cabine de comando, vias de entrada de ar e os controles de voo. Frost estava construindo um disco voador supersônico com a potência de um enorme jato.
Seu codinome, Projeto Y, ou Sistema de Armas 606A. No final, eles perceberam que haviam conseguido um considerável avanço para o advento do disco voador. E também recorreram à tecnologia do disco alemão. John Frost tinha conhecimento das pesquisas sobre desenvolvimento de discos voadores realizadas pelos alemães na época da guerra. Elas eram possivelmente a base do que ele presenciou pelo mundo como sendo discos reais. Isso foi numa época em que a CIA estava financiando um projeto de disco com um conceito muito parecido com o que ele tinha em mente. O exército estava entusiasmado com a visão que Frost apresentou. O projeto secreto original demonstrava que o disco poderia voar mais alto e rápido do que qualquer outra aeronave ou sistema de armas até então disponíveis. Os documentos da Força Aérea sobre o objetivo do disco são ambíguos. Eles mencionam que ele poderia ser utilizado como um sistema de reconhecimento de armas especiais. Se tivesse o desempenho que a Avro achou que pudesse alcançar, o disco seria capaz de escapar de qualquer defesa e atacar impiedosamente qualquer outra aeronave. Entusiasmado, o exército injetou quantias enormes de dinheiro no projeto. O grupo de projetos especiais tornou-se com isso uma entidade. Conseguiram um lugar na área de teste de voos e começaram a se dedicar ao que Frost via como uma forma ideal, um disco voador completamente circular. Eu não tinha ideia de que pudesse existir algo como grupo de projetos especiais, porque tudo era considerado ultra secreto. Tínhamos seguranças em todas as entradas o tempo todo. E era necessário o uso de um distintivo especial com um pontilhado colorido que permitia a entrada na área de projetos especiais. Eu era projetista sênior do grupo de projetos especiais. Comecei a trabalhar no 606A como projetista do supersônico para a Força Aérea dos Estados Unidos. E o projeto foi, de fato, o mais ambicioso criado por projetistas da aviação. Uma aeronave com a fuselagem inteiramente fechada, um disco voador. Tudo que Frost tinha em mente era sempre em forma circular. Para mim, ele nunca quis mudar o plano. Acho que era um ideal, porque tinha assim uma decolagem vertical. Mas, na verdade, o fantástico disco voador supersônico que Frost imaginara estava muito longe de se tornar realidade. Seu projeto era uma das utilizações mais autênticas do efeito Coanda e tinha 6 jatos potentes que aspiravam o ar sobre sua base. Isso possibilitava a levitação e o manejo do disco, mas não seria fácil nem seguro testar essa aeronave e seus 6 jatos potentes. Ray Takushi foi responsável pela construção de um equipamento de teste. Era uma forma com 6 lados, e então construímos um mecanismo sobre ele. Quero dizer, a parte interior do 606A com os motores potentes e também com o ventilador. Cada conjunto de rotação está condensado num anel superior e inferior de lâminas compressoras e um anel central de lâminas turbinadas. As lâminas turbinadas estão alinhadas num tubo de exaustão que está associado à estrutura fixa. Ken Lockwood foi outro engenheiro do grupo de projetos especiais. Eu era engenheiro de execução. Havia me dedicado a projetos supersônicos na Inglaterra. E quando fui chamado, eu não acreditava que o projeto fosse tão incomum. Cada divisão do motor Armstrong Siddeley Viper serve como um gerador para impulsionar a combinação do compressor turbinado de localização central. De fato, é uma aeronave com tamanho padrão, numa construção de concreto para testar os motores e os sistemas que se transformarão nos sistemas de armas 606A. Os discos tinham que ter um desempenho magnífico porque o motor era enorme. Produzia tanta propulsão que a aeronave poderia decolar verticalmente e, de acordo com os estudos, poderia voar numa velocidade de 3 a 5 mil quilômetros por hora. O ar entra no compressor e, após passar pela asa interna, é liberado por uma série de aberturas. Então veio o período de teste.
O que estavam tentando fazer era deter uma das mais potentes aeronaves supersônicas já construídas. Era uma tarefa desafiadora. Como precaução, a parte do rotor foi fechada com um protetor de aço durante a operação. Quando John Frost ativou a potência máxima, o local foi evacuado. E havia uma ameaça iminente de tudo ir pelos ares. As células de combustível da aeronave poderiam explodir e tudo seria destruído. Foi um momento assustador. O motor ficou fora de controle e quase destruiu todo o projeto do disco. Todos desapareceram e foram se esconder atrás do prédio, exceto uma pessoa. Um dos engenheiros presentes no teste foi até o disco e simplesmente interrompeu a linha de combustível que vinha do motor. Depois disso, eles consideraram perigoso continuar e abandonaram tudo. O avião espião U-2 da CIA foi um Black Project, projeto negro clássico. Funcionou em absoluto sigilo por mais de 8 anos e teria continuado em segredo até hoje se não fosse o dramático acontecimento em 1960, quando o piloto de U-2, Gary Powers, foi abatido na Rússia e detido por 2 anos até ser trocado por um espião russo. A própria CIA afirma que 50% das imagens de objetos voadores não identificados foram provocadas pelo U-2. O U-2 voou mais alto do que se acreditava que um avião pudesse voar. Não é de surpreender que a sua aparição, principalmente quando vista de outro avião, causasse tanto medo e admiração. Mas o fiasco do U-2 serviu para provar ao menos uma coisa. A não ser em caso de queda, a história de discos voadores alienígenas é um disfarce bastante eficiente para uma aeronave secreta em forma de disco. Pode-se manter a mentira por anos. Me assusta quando fala assim. O disco de Frost desapareceu na escuridão do sigilo oficial. E os observadores de OVNIs dos Estados Unidos fundaram uma organização. Em Washington, um grupo fechado e não oficial conhecido como NICAP, Comitê Nacional de Investigações de Fenômenos Aéreos, convocou uma conferência e reacendeu uma antiga discussão com a Força Aérea. O NICAP foi a principal voz da teoria do disco voador. Era dirigido por um importante escritor de ficção, o mesmo que havia lançado a ideia dos alienígenas naquela extraordinária coletiva de 1952. 14 anos depois, ele ainda estava caçando alienígenas. O diretor do NICAP, Major Donald E. Keyhoe, um oficial aposentado dos fuzileiros, insistiu que a Força Aérea sabia mais do que estava dizendo. Estamos sendo observados por uma máquina que está muito além de nós, muito mais desenvolvida, e deve ser controlada por uma civilização mais avançada. E pela enésima vez em muitos anos, a Força Aérea foi chamada diante do Congresso e disse não estar escondendo nada. Harold Brown, secretário da Força Aérea. Nós não estamos escondendo nada. Tudo parecia tão simples. Os curiosos acusam os militares de encobrir uma invasão alienígena iminente, e os militares negam. Mas ninguém enxerga uma terceira possibilidade de que os OVNIs sejam equipamentos militares. O governo teve muita sorte por esses curiosos entusiasmados serem tão bem organizados. Acreditamos que os OVNIs são reais e que eles vêm do espaço e que são controlados por vida inteligente. Acontece que tal organização não era um produto de sorte. O NICAP foi liderado pelos Homens das Sombras. Entre seus membros do conselho estava o primeiro diretor da CIA, Roscoe Hullencutter, e o agente da CIA, Bernard J.O. Carvalho. O primeiro diretor da NICAP foi Nicholas de Roquefort, membro da divisão de guerra psicológica da CIA. E quando Keyhoe se demitiu como presidente da NICAP, foi substituído por Joseph Bryan, também da divisão de guerra psicológica da CIA. Mas o que dizia o próprio Keyhoe? Eram naves espaciais interplanetárias. Será que ele acreditava mesmo em discos voadores alienígenas ou teria ele alguma ligação com a busca do exército norte-americano pela tecnologia do disco voador alemão? Um homem que poderia saber era o engenheiro alemão Andreas Epp,
que havia passado para o lado norte-americano. Numa entrevista gravada em 1997, ele surgiu com uma resposta notável para esta pergunta. Acha que os norte-americanos queriam manter o seu disco voador em segredo? Desde o começo, bem no começo, o Major Quirot estava no Pentágono, na divisão de OVNIs, e eles descobriram que a Alemanha estava construindo discos voadores. Mas seja quem for que estivesse por trás da campanha para propagar o mito dos alienígenas, ela teve muito sucesso. E que melhor lugar para um mito do que Hollywood, a terra dos sonhos. Plano 9 do espaço cósmico. Isso até inspirou uma religião. Toda a nossa informação vem do nosso líder, que é um yogi e está em contato com uma inteligência espacial. Nós somos seus amigos. Nós somos seus amigos. Por favor, faça contato. Então, em 11 de novembro de 1987, eles fizeram. Tudo começou quando um empresário de sucesso chamado Ed Walters viu uma luz estranha no seu jardim. Ele pegou sua câmera e a fotografou. Foi a primeira de dezenas de aparições que viriam nos anos seguintes. Quando as fotos foram reveladas, elas mostravam algo que, com certeza, parecia ser discos voadores. Os discos foram vistos por centenas de pessoas, desde policiais até padres. Algumas testemunhas mais exaltadas chegaram a sugerir que haviam se encontrado com os alienígenas, mas aí um homem viu as fotografias e chegou a uma conclusão bastante diferente. E ele sabia muito bem sobre o que estava falando. Gulf Breeze, Flórida. Há 17 anos, este foi o local de uma das mais constantes séries de aparições de discos voadores na história dos Estados Unidos. A maioria das centenas de pessoas que viram ficou convencida de que eram alienígenas, exceto um homem. Nem sempre que alguém diz haver algo, isso necessariamente significa que existe mesmo alguma coisa. As aparições precisavam atender a alguns critérios científicos para serem consideradas reais. Entretanto, em relação às aparições de Gulf Breeze, a configuração era tão nítida que era possível ver o que tinha dentro. E o que tinha dentro era luz e estava quente. E, além de tudo, as aparições tinham uma configuração circular. Boyd Bushman achou ter identificado o tipo de propulsor desses discos, e ele pôde perceber isso porque trabalhava com a mesma tecnologia. Bushman havia passado 35 anos trabalhando em projetos de armas. Ele tinha criado o protótipo do míssil Stinger antes de se mudar para Lockheed, o centro de desenvolvimento de discos da indústria militar. Enquanto estava lá, ele e seu grupo começaram experimentos com uma nova e radical fonte de energia. Isso é nada mais do que 250 rotações do fio número 30. E pegamos os condutores e ligamos numa tomada comum. O que aconteceu depois surpreendeu todo mundo. E aqui está. Até agora, Bushman não sabe muito bem como isso funciona. Mas quando ele viu as fotos dos discos de Gulf Breeze, começou a se perguntar se eles não estariam usando a mesma tecnologia. Dá para ver que começa a soltar fumaça.
Essa fiação experimental é muito perigosa e torna-se muito quente em segundos, mas Boyd acredita que isso explica o brilho branco dentro dos discos de Gulf Breeze, que ele acha serem aeronaves não tripuladas. Se você modificar as voltagens e as frequências, é bem possível que esse artefato possa voar. Na verdade, deveria voar perfeitamente bem. E acreditamos que foi o que as pessoas fizeram no projeto de Gulf Breeze. Então, quem eram essas pessoas? Ele acredita que os discos são projetos ultra-secretos desenvolvidos pelos militares norte-americanos. É provável que houvesse uma outra ramificação nossa. Temos muitas pequenas divisões de áreas ultra-secretas. Estive em muitas delas. Na verdade, fiz essa descoberta por mero acaso e provavelmente houve um aperfeiçoamento. Eles escolheram aquela região para desenvolver essa tecnologia. Eles são diabólicos, capazes de fazer coisas como essa ou até mesmo piores. Eles certamente haviam sido diabólicos antes. Nos anos 70, houve uma sequência dramática de aparições de OVNIs, mas eles eram diferentes. Muitos pareciam ser mais triangulares do que circulares. A especulação entre os observadores de OVNIs aumentou tremendamente. E foi então que esse homem entrou em cena. Seu nome é Jim Goodall. Ele é curador do Museu do Voo em Seattle. Mas em seu tempo livre, faz outra coisa. Vou ao deserto quando tenho chance. Estive lá umas 80 vezes nos últimos 15 anos nas minhas horas de folga. Jim visita lugares ultra-secretos da aviação para fotografar o esconderijo dos Black Projects, os projetos negros norte-americanos. O melhor jeito para evitar ser descoberto é alugar um veículo de cor neutra. Eu tinha uma rede de camuflagem infravermelha. Colocava sobre o veículo, jogava ramos de sálvia sobre ele, e quando eles olhavam ao redor, não viam nada que chamasse a atenção. Em 1988, Jim tirou uma foto de uma aeronave que havia sido mantida no mais profundo sigilo por mais de 10 anos. Estava com minhas câmeras prontas. Ouvi algo decolando e vi um T-38 no ar que eu tinha identificado. E então apareceu um F-117 sobre minha cabeça. O F-117 é o Stealth Fighter, uma aeronave invisível. Por mais de uma década, ela tem voado nos céus norte-americanos e vem sendo convenientemente identificada como uma nave alienígena. Gastei um filme colorido de 36 poses e só tive umas 2 fotos fora de foco ou escuras. Eu estava tremendo de emoção. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. E minha foto foi essa aqui. Olha, esta imagem bem aqui. Com essa foto, Jim revelou a verdade sobre as imagens triangulares. Se você olhar um F-117 de frente, ele parece um disco voador. Então, muitos deles, se não conseguimos identificá-los, se tornam OVNIs, objetos voadores não identificados. Nos anos seguintes, o número de aeronaves triangulares diminuiu, mas as aparições de objetos arredondados não. Recentemente, a Força Aérea Mexicana liberou algumas imagens formidáveis tiradas por seus pilotos usando o infravermelho. Estranhamente, embora 11 aeronaves pudessem ser vistas, somente 3 foram registradas por radar. Então, teriam os verdadeiros alienígenas finalmente chegado? Ou teriam esses discos algo a ver com os militares norte-americanos? Um grande e querido amigo chamado Ben Rich substituiu Kelly Johnson na Lockheed. 10 dias antes de sua morte, eu estava conversando com Ben e ele disse: Jim, existem coisas no deserto que estão 50 anos além do que podemos compreender. Eles têm aproximadamente 4.500 pessoas na Lockheed. O que eles têm feito nos últimos 20 anos? Estão construindo algo. Papai, quando você esteve lá, você viu alguma coisa? Não vamos começar novamente com essa bobagem de disco voador. Versão brasileira, Vox Mundi.